o abdômen, o tórax, o peito, os braços, as mãos, escaneando todo o seu pescoço, todo o seu rosto, escaneando agora da cabeça aos pés. Apenas observe como é que você, através do seu corpo, está chegando para esse momento. Procure perceber qual é a sensação que nesse momento está no teu corpo. Se você está se sentindo confortável com ele, se você está se sentindo tensa, se tem alguma parte que está rígida, apenas observe. Eu não quero que você faça nenhum movimento, eu não quero que você faça nenhum tipo de esforço, mas que você perceba como que você está no aqui e agora. Através do corpo e da sua sensação. Se você pudesse dar um nome em silêncio para a sensação que você está tendo agora, qual é esse nome que você daria para esse seu momento? Apenas observe. Agora, observe qual o tipo de pensamento que você está trazendo junto com o teu corpo. Se são pensamentos tranquilos, se são pensamentos agitados. O que está reverberando nesse momento na sua mente? E o que esse pensamento faz com a tua sensação? O que esse pensamento faz com a tua respiração? Veja se a sua respiração está tranquila ou se ela está uma respiração agitada. Apenas observe. E onde é que ela está acontecendo mais? Em que local a sua respiração está no seu corpo? À medida que você vai respirando, o que você percebe que mexe mais no seu corpo? Qual a região do seu corpo que mexe mais? Agora, saia do lugar de observadora e amplie um pouco mais a consciência para todo esse momento presente. E traga o foco para a sua respiração. E respire de uma forma consciente, percebendo como que acontece a inspiração e a exalação no seu corpo. O que é mais longo? O que é mais curto? É a inspiração ou a exalação? Tendo agora a consciência disso, procure respirar, fazendo a inspiração em 4 tempos, dá uma pequena pausa, e a exalação em 6 tempos. E dá uma pequena pausa. Procure fazer isso no seu ritmo, no seu tempo, mas sempre permitindo que a exalação aconteça de uma forma mais prolongada e lenta. Permitindo que haja uma ampliação em todo o teu corpo. Que essa respiração aconteça em todo o seu corpo. Aproveite o silêncio e escute os seus espaços internos. Escute o som do seu corpo, o som da sua respiração, o som da sua mente.
Agora você vai respirar de uma forma bem profunda. Vai exalar bem devagar pela boca, como se estivesse esvaziando um balão. Vai colocar um sorrisozinho no rosto e abrir os olhos. Ok? Não tem como a gente estar falando, mas procure perceber como que você iniciou, né? Quando a gente começou o senso-percepção, e como que você se sente agora? Como é que está o teu pensamento? Como é que está o fluxo da tua respiração? Como é que está a sensação do teu corpo? É muito importante a gente trazer essa consciência de si e trazer essa presença para o aqui e agora, para que a gente possa realmente apreender e contemplar tudo aquilo que o momento tem para nos ofertar, para a gente viver de uma forma mais consciente. E agora eu vou convidar vocês para que a gente possa estar conversando. Eu trouxe alguns slides apenas como pontuação, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, porque eu sei que vocês entendem, eu sei que vocês que estão aqui são da área de saúde, nada do que eu vou estar falando para vocês vai ser novo, vai ser diferente, né? Mas quando a gente entra no ritmo de trabalho, tem algumas coisas que não fazem parte da nossa rotina. E a gente, às vezes, não sabe como encaixar, como colocar isso para que a gente possa estar se sentindo confortável, né? E, infelizmente, o profissional da área de saúde está sendo uma das áreas que tem sofrido muito com a questão do estresse, antes mesmo do isolamento, e agora com o isolamento, o grau de sofrimento psíquico e o adoecimento do corpo por todo esse excesso que a gente está vivendo está sendo muito grande do profissional de saúde, tá? Então, eu queria pedir permissão para vocês, a gente vai estar falando hoje muito mais aquilo que diz respeito à saúde emocional do que necessariamente à saúde mental, né? Porque quando eu falo da saúde mental, eu vou trazer muitas questões dos transtornos, das doenças psíquicas como um todo, né? E não necessariamente falar dessa sensação que todo esse isolamento tem provocado em cada um de nós. Então, a saúde emocional é o equilíbrio das nossas funções psíquicas que se revela na capacidade de controlar e gerenciar as emoções, resultando em sentimento de bem-estar e na ausência de distúrbios emocionais. Porque eu penso que o grande desafio que a gente está precisando hoje é justamente isso, gerenciar as nossas emoções, né? Como lidar com os medos, como lidar com a ansiedade, que é algo que faz parte da nossa rotina, como administrar o nosso estresse, né? Como administrar tudo isso que a gente está vivendo. Pode passar, Lucimar. Então, hoje, um grande problema, hoje não, gente, isso já é algo que já vem sendo estudado. A solidão, ela tem sido uma epidemia, tá? E ela é tão séria que ela é mais preocupante, pode passar, Lucimar, ela mata 5 vezes mais, ela provoca um risco de morte 5 vezes mais, até mesmo do que o tabagismo e a obesidade, tá? Então, a solidão e o isolamento social são fatores de risco para a mortalidade. São tão nocivos para a saúde quanto o tabagismo e a obesidade. A solidão aumenta 5 vezes mais o risco de uma morte prematura. Né? E isso é algo que a gente já vem, de uma certa forma, passando em contato com isso, né? E com esse isolamento, isso se tornou muito mais intenso. E Erich Fromm, ele já falava há muito tempo, que ele dizia que o que ocasionava muito esse adoecimento psíquico, esse sofrimento, era justamente essa ansiedade da separatividade. E hoje, mais do que nunca, nós estamos passando e tendo que viver isso. Né? Ou seja, além dessa separatividade provocar todo esse sofrimento por conta do vírus, ainda traz esse sofrimento, esse adoecimento psíquico, né?
E quando ele fala também dessa separatividade, ele também vem chamar a atenção daquilo que eu falei bem no início de vocês, essa separatividade que nós temos com nós mesmos. Nós estamos muito distantes de si. Quem sou eu? Né? Eu consigo falar do outro, eu consigo entender a vida de muitos, mas eu não consigo entender e nem saber responder essa pergunta, tá? E aí a gente sabe, estatisticamente falando, que 17% dos trabalhadores sofrem de depressão. Isso é fato, isso é uma realidade que vem aumentando cada vez mais. O ambiente de trabalho tem sido muito adoecedor. Agora, os profissionais da área de saúde, incluindo médicos, têm diminuído a sua capacidade de produção, realizando atividades com menor precisão, aumentando o absenteísmo, adoecendo com maior frequência e trabalhando tensos e cansados. Né? Não é à toa que a gente está vendo acontecer, às vezes, algumas falhas que muito mais passam por esse cansado, por esse estresse, do que necessariamente por uma falta de conhecimento. Pode passar, Lucimar. Os profissionais de saúde estão ansiosos, depressivos, com a atenção dispersa, desmotivados, com a baixa realização pessoal, devido ao alto grau de estresse em suas atividades. Então, eu tenho muitos profissionais, muitos pacientes da área de saúde, pacientes médicos, e depois desse isolamento, e principalmente aqueles que estão na frente da pandemia, na frente do Covid, né, o grau de ansiedade, o sofrimento deles é algo que comove muito. Tem deles que entra mudo e sai calado, porque eles não conseguem falar, eles não têm energia. A sessão toda é caindo lágrima, né? E aqui eu trago algumas falas para vocês, que são falas que eu escuto, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Parece simplesmente não existir nenhuma luz no final do túnel. Nada mais parece fazer sentido. Há apenas uma dor tão pesada que carrego que não consigo mais suportar. Não aguento mais viver assim. Eu gostaria de viver, mas não consigo. A outra fala é: eu quero muito que tudo isso passe. Não há mais nada que eu possa fazer. Né? E aí já vem para alguns, já me trazem uma ideação suicida, o que é extremamente preocupante. Pode passar, Simar. Né? E aí o que acontece, né? Quando a gente entra, volta, Simar. Quando a gente entra em contato, né, com esse sentimento, com essa realidade, né, com isso que está posto para cada um de nós, o que acontece com o nosso corpo? Né? Nosso corpo vai mobilizar, vai ter todo o movimento para estar dando conta dessa situação e vai justamente estar provocando essa resposta de lutar ou fugir. Né? E aí a gente sabe, pode passar, vocês como são da área de saúde sabem disso muito mais do que eu, que o corpo ele tem essa capacidade, né, de alostase, de buscar esse equilíbrio. Né? Isso é algo natural, isso é algo saudável quando a gente se depara com várias situações do dia a dia, né? Que é justamente a capacidade de se adaptar à constante mudança pela modificação dos parâmetros fisiológicos, visando justamente essa homeostase. Lucimar, vai clicando aí. Então, vocês dão uma olhada que entra em contato com o estressor, mas aí depois vem a recuperação, né? E tem um tempo, você vê que tem um tempo de um equilíbrio a um outro estressor, né? Ou seja, a gente precisa de uma pausa, a gente precisa de um tempo entre um estressor e outro para a gente poder recuperar o nosso corpo e para poder recuperar a nossa mente. Só o que a gente está fazendo? A gente já vinha fazendo, e nessa pandemia isso tomou uma intensidade maior. Nós estávamos emendando o tempo todo um estressor no outro, nós não sabemos o que é a pausa. Por isso que nós iniciamos com senso-percepção, e eu convidei vocês um pouquinho para a consciência, para essa respiração, para vocês perceberem a importância da pausa entre o inspirar e o exalar. Eu não tenho como ver vocês, né? Eu estou falando e não vejo as pessoas. Mas se fosse uma palestra ao vivo, presencial, perdão, e eu pudesse estar olhando para vocês, ia ser muito claro para mim, só em olhar para vocês, eu ia conseguir ver onde é que está o padrão respiratório.
Né? Então, eu queria que vocês, nesse momento, procurassem perceber onde é que está o padrão respiratório de vocês. Bota uma mão no tórax e bota uma mão no umbigo, bem brevemente. E respira sem fazer nenhum tipo de forçar. Apenas respira e percebe, né? Onde é que está essa respiração? Porque eu não trouxe essa consciência no momento do senso-percepção. Procurem perceber se vocês estão respirando mais no tórax ou estão respirando mais no abdômen. Eu como estou recebendo o feedback de vocês, mas eu vou falar por todas as aulas que eu já dei, que eu continuo dando até hoje. Mais de 80% das pessoas respiram pelo tórax, o que é um grande erro, né? Porque essa é a respiração do ansioso, é a respiração do medo, é a respiração da tensão. A gente precisa dessa respiração justamente para a gente enfrentar uma ameaça, né, para proteger o corpo, mas depois, ativando o sistema simpático, mas depois a gente precisa da pausa para ativar o sistema nervoso parasimpático, que é justamente esse slide agora que eu estou mostrando para vocês. Ocorre quando a gente está vivendo sob muita pressão, que a gente precisa preparar o corpo para lutar ou fugir, para dar conta dessa pressão, eu acabo gerando uma sobrecarga alostática, que é essa falta de recuperação. Então, eu estou dando muita intensidade, eu estou dando muito funcionamento para o meu corpo. Qualquer máquina que eu boto para funcionar sem pausa, ela pifa, ela dá problema. Né? E isso acontece com o corpo da gente, porque a gente vem atuando muito mais como máquina do que como humano. Pode passar, Lucimar. Né? Então, essa falta de recuperação promove todo o desgaste no corpo, gerando uma hiperatividade no simpático, que as pesquisas fresquinhas de 2009 para cá têm mostrado que tipo de adoecimento eu ocasiono no meu corpo por essa hiperatividade no simpático. Né? Como vocês podem estar lendo, isquemia, hipertensão, doença renal, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, coração, depressão, colite, por aí vai. Porque muitos estudos mostram que a base do adoecimento é justamente a inflamação do corpo. Né? Então, se eu trago uma sobrecarga no meu corpo, eu vou estar gerando e promovendo uma inflamação no meu corpo e, consequentemente, pode passar, Lucimar, inflamando o meu cérebro. Né? Porque ao longo das últimas décadas, a inflamação tem sido reconhecida como um dos principais fatores de risco para diversas doenças. E o que provoca muita inflamação nesse corpo é justamente essa sobrecarga que a gente está vivendo, essa falta de autocuidado, essa falta de olhar que a gente não dá para si. Pode passar, Lucimar. E hoje, a depressão, ela não vai ser, ela é uma das maiores doenças do mundo. Ela rende com o probleminha do coração. Eu lembro que quando eu fazia curso há 10, 15 anos atrás, eu escutava, 2020 a depressão vai ser a maior doença do mundo, né? E 2020 é hoje. Né? E a gente sabe o quanto a depressão ela tem ocasionado muitas mortes, muito sofrimento. Pode clicar, Lucimar. E a depressão é justamente, ela está associada com 30% do aumento da inflamação do cérebro. Tá? Então, eu preciso compreender toda essa parte para eu ter uma consciência maior do meu autocuidado. Então, a gente precisa controlar o sistema nervoso simpático que diz respeito ao eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Ou seja, eu tenho que controlar o sistema nervoso simpático, pode passar, Lucimar, ativando o sistema nervoso parasimpático, que é para desenvolver a capacidade de resiliência que nosso corpo tem, nossa mente tem. E aí eu trago para vocês, muito brevemente, uma pesquisa que foi feita justamente com a respiração, que foi o que a gente fez, a respiração com a resposta de relaxamento. Essa pesquisa foi feita com alguns estudantes através da pressão sanguínea. Então, toda vez que eles, volta, Lucimar, essa seta para cima, né? Toda vez que eles entravam em contato com o estressor, né? A pressão ia lá para cima. Quando eles puxavam a respiração diafragmática, juntamente com a técnica de relaxamento,
na mesma hora, essa pressão baixava, tá? Essa pesquisa foi feita com os alunos de Harvard. E outra coisa que chamou a atenção nessa pesquisa, que também tem muito a ver com o que a gente está passando, que os nossos maiores estressores são estressores que têm a ver com o intelecto, que têm a ver com o comportamento, tá? Que tem a ver com as nossas emoções, tá? E a grande resposta de relaxamento, a respiração, é o que vai trazer essa sensação de bem-estar interna, que vai ajudar você no seu autocuidado, para você trazer essa capacidade de resiliência e a homeostase do seu corpo. Isso tudo é um trabalho feito da medicina corpo e mente, justamente da Universidade de Harvard, que lá tem um centro, um laboratório de medicina corpo e mente há mais de 30 anos. Aqui no Brasil, a USP, o Hospital das Clínicas de São Paulo já fazem esse trabalho, né? Eles são essa ONG que eu coordeno aqui em Teresina, são vinculados a eles, né, a esse laboratório, essa formação que eu tenho em biopsicologia, que é justamente a medicina corpo e mente, né? Então, eles fazem parte de centro de pesquisa, tanto da USP como do Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, todas essas técnicas que eu vou estar falando aqui para vocês, desde o centro de percepção e a que a gente vai fazer no final, todas elas estão sendo muito pesquisadas, né, aqui já no Brasil, e com grandes respostas positivas. Então, nós não precisamos de muitas coisas externamente para que a gente possa buscar o nosso equilíbrio. Está tudo dentro da gente, a gente só precisa ativar, só precisa voltar para dentro, se conectar consigo e saber que essa força está dentro da gente. E uma das perguntas que eu faço para vocês, para que a gente possa também estar voltando para esse lugar do equilíbrio, é justamente qual é esse caminho que a gente precisa percorrer para desenvolver a nossa saúde emocional. E as pesquisas mostram, eu vou mostrar inclusive uma pesquisa para vocês, que fala, volta Lucimar, da conexão. Mais do que nunca, nós precisamos de fortes laços afetivos com amigos e familiares, e a gente precisa saber qual é o nosso significado, ter uma sensação do significado na vida. E hoje a gente está precisando se reinventar, porque esses laços, eles podem sim estar acontecendo, mesmo de uma forma virtual. É muito interessante as emoções, aquilo que a gente sente quando a gente fala, quando a gente se conecta virtualmente, né? Então, é algo que a gente precisa. E aqui eu trago algumas falas de Foucault para vocês, que também é um grande estudioso do autocuidado, quando ele vem falar que a realidade básica do ser humano é a necessidade de conexão. Nós não somos seres isolados, nós não conseguimos viver na solidão, a gente morre, é fato. Então, o afastamento da natureza tem enfraquecido os nossos elos. Quando ele fala da natureza, ele fala tanto dessa natureza interna, sabe aquela ansiedade da separatividade que o Érico Fromm falou? Ele também fala disso, como essa natureza, as árvores, o sol, qual é uma das coisas que mais está sendo recomendada para fortalecer nosso sistema imunológico, né? Que dizem que até mata o vírus por conta da nossa temperatura, é o sol, é a alimentação saudável, né? Então, a nossa missão é restaurar a conexão e a plenitude com a vida. Nós precisamos desse contato, eu, você, e não eu, aquilo, né? Eu, celular. Mas eu preciso dessa conexão, eu, você, eu preciso me sentir conectado, né? Então, a nossa tarefa é aumentar o nosso círculo da compaixão. Aí, já quem fala disso é o Einstein. Precisamos nos conectar com o amor. Pode passar, Lucimar. Então, a base de um cérebro saudável é a bondade. E olha que interessante, gente, nós podemos treinar a bondade. É uma habilidade, tanto quanto tocar um violão. Do mesmo jeito que eu aprendo a tocar um violão, eu tenho como aprender a desenvolver a compaixão, eu tenho como aprender a ser feliz. Tá? Então, cooperação e amabilidade são inatas.
porém são frágeis. Se não forem cultivadas, elas se perdem. E quem está falando isso é um grande estudioso, é o Richard Davidson. Tem muitas coisas dele. Ele é um psicólogo, a formação dele é em Harvard. Ele estuda a mente, as bases, através da meditação desde a década de 70. Sabe? Então, quem quiser aprofundar e conhecer um pouco mais sobre essa questão da ciência da felicidade, sobre essa questão da conexão, de todo o potencial da mente, ele é um grande autor. E aí eu trago para vocês essa pesquisa que fala a importância da conexão, justamente para a gente desacelerar aquele eixo que eu falei, para que a gente possa estar desativando o sistema nervoso simpático, né? E ativando mais o sistema nervoso parasimpático. E tem essa última fala dele, que a Lucimar passou, volta aí, que eu gosto muito. Cultivar gentileza é muito mais efetivo do que centrar-se em si mesmo. Isso a neurociência explica. A gente vê isso nas nossas conexões neuronais. Quando eu faço o bem, né, quando eu exerço a compaixão, quando eu me conecto, né, eu aciono pontos no meu cérebro e que isso também me faz muito bem. Tá? Então, pode passar. A pesquisa que eu compartilho aqui com vocês fala que comportamentos sociais positivos e interação social podem diminuir a atividade do eixo HPA e modular o sistema nervoso autônomo, sendo, portanto, responsáveis pelos benefícios sociais que são atribuídos aos relacionamentos afetuosos. E aí, o que a gente vê muito na nossa sociedade são comportamentos individualistas, é todo mundo correndo. Hoje eu escutei uma coisa de uma paciente minha, que eu acho que se fosse se a gente tivesse numa presencial, eu acho que eu não daria conta da sessão, porque hoje eu estou muito sensível por conta de uma pessoa muito querida que eu perdi nesse final de semana, e ela estava justamente trazendo isso, né? Que ela também perdeu uma pessoa muito querida, ela não estava esperando a morte dessa pessoa, não foi pelo Covid, essa pessoa morreu de câncer, mas teve uma complicação e ela estava justamente dizendo, meu Deus, ela perdeu a avó. Quanto tempo eu deixei, eu não fui ver minha avó porque eu dizia que eu tinha que estudar, eu não ia ver minha avó porque eu dizia que eu tinha que ver isso, que eu tinha que ver aquilo, né? E eu não consegui me despedir da minha avó, porque por conta do Covid ela não podia ir no hospital, ninguém podia entrar na UTI, né? E ela estava muito ruim por conta disso, né? E essa sessão hoje me mexeu muito comigo e eu acho que se fosse presencial, acho que eu nem daria conta, porque misturou o que ela me trouxe, né, com aquilo que eu também vivi esse final de semana, né? Então, a gente precisa dessa conexão para que a gente possa trabalhar o nosso autocuidado. Pode passar, Lucimar. E aí, gente, eu trago outro ponto. A Lucimar, que me conhece, né? Quem me conhece sabe que eu sou instrutora de meditação, eu sou uma estudiosa, eu pratico meditação já há mais de 20 anos. Né? Dentro dessa ONG que eu coordeno, a base da nossa ONG é consciência ecológica e meditação. Então, falar de meditação para mim é falar de um lugar da experiência e não falar de uma literatura. Né? O benefício, aquilo que ela traz para o autocuidado, para a nossa saúde emocional. Então, na meditação, eu tenho como diminuir a inflamação do meu corpo, isso é fato. Se vocês entrarem nessas revistas, né, nessas pesquisas, mas no Brasil, infelizmente, nós não temos muitas, mas as que tem no Brasil foram feitas por brasileiro, está em inglês. E se vocês pesquisarem inflamação versus meditação, vocês vão ver que a meditação, ela diminui o processo inflamatório do corpo, consequentemente, ela traz o auxílio para esse autocuidado, ela traz ou ajuda para esse não adoecimento, né? E para além também da ativação do neocórtex, desse nosso cérebro intelectual, né? Que traz o equilíbrio, que traz o discernimento. Então, quando eu entro em contato com a meditação, eu me fortaleço emocionalmente. Soraya, quer dizer que eu não vou mais sofrer, quer dizer que eu não vou ficar triste? Não. Mas a forma como eu vou olhar, a forma como eu vou administrar as minhas emoções é totalmente diferente. Tá? Porque a meditação fortalece as conexões neuronais.
ela nos permite ir para níveis mais elevados da nossa mente, né? Porque a gente hoje está muito para fora e a gente está no nível da mente muito baixo, a gente está muito corpo, a gente é muito sensório-motor. E a gente precisa ir para os níveis mais sutis da mente, o nível da criatividade, dos insights, da espiritualidade, para que a gente possa ter essa profunda conexão. Pode passar, Lucimar. Nós estamos acabando, gente. Tá? E aí eu apresento, né, o Richard, ele está um pouquinho mais velho hoje, né, está com um pouco cabelos mais brancos, está mais cheinho. Ele é um grande estudioso da felicidade e ele fala que a felicidade é um estado, é uma característica e é uma habilidade. A habilidade é essa que pode ser aprendida. Pode passar, Lucimar. Então, não fundamentalmente diferente do que tocar o violão ou praticar um esporte. Volta, mulher. Então, quanto mais você pratica, melhor, é o melhor que você faz, né? Então, a gente pode sim desenvolver padrões de comportamentos favoráveis para a gente que vai trazer esse bem-estar. O problema é que a gente está muito no piloto automático e nós estamos muito apegados a crenças distorcidas. E a gente precisa aprender, a gente precisa descodificar, né, descodificar toda a crença que a gente aprendeu no nosso desenvolvimento até agora e trazer um novo código, né, olhar para uma nova crença, contar uma nova história. Nós não somos obrigados a repetir a mesma história a nossa vida toda. A vida está aí colocando sempre essas novas possibilidades para que a gente possa estar contando essa nova história. Tá? E aí já para a nossa... Partindo para a finalização dos slides, eu trago uma fala do Viktor Frankl. Quem não conhece, o Viktor Frankl também foi um psicólogo, foi médico. Ele foi vítima dos campos nazistas, ele perdeu toda a família dele, mas ele sobreviveu. E quando ele saiu, ele desenvolveu uma abordagem na psicologia chamada logoterapia, que é em busca do sentido da vida. E ele fala o seguinte, um ser humano é um ser na busca de um significado, um ser que está transcendendo a si mesmo, um ser capaz de atuar baseando-se no amor pelos outros. Qualquer ser humano é originalmente, embora possa se esquecer disso ou reprimir isso, um ser buscando um significado a ser preenchido ou pessoas para serem amadas, né? O quanto o outro me complementa, o quanto o outro dá significado e sentido para a nossa vida. Pode passar, Luciana. Escrito pela doutora, psicóloga e monja Susan Andrews, ela que é a coordenadora nacional dessa ONG, que eu coordeno aqui em Teresina, né? Então, ela é uma pessoa extremamente espiritualizada, além de ser psicóloga, antropóloga, ela é monja, né? Então, quem quiser aprofundar, é uma boa indicação de leitura. Pode passar. E aí eu trouxe essa oferta para vocês, que é um link gratuito, né? Basta vocês clicarem aí nesse link, que é um curso online gratuito de acalmar a mente nesse tempo de crise. Essas aulas, elas foram desenvolvidas pela doutora Susan Andrews, então são técnicas muito simples de respiração diafragmática, relaxamento profundo e meditação, guiado por ela. Tudo dá em torno de 20 a 22 minutos, tá? Então, é só entrar nesse link e você tem acesso e você pode e deve estar fazendo isso em casa, porque isso vai trazer a homeostase e o bem-estar para o seu corpo. Pode passar, Luciana. E aí eu trago as nossas redes sociais para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Visão Futuro, né? O site é a nível nacional, o Face esse aí também é a nível nacional e o Instagram tem o nacional e tem o nosso daqui também. Pode passar. E aí eu compartilho um pouco com vocês dos meus momentos de autocuidado. Quando eu falo que eu faço meditação, eu quero dizer para vocês que eu faço. Eu não falo de um lugar que eu não pratico, né? Então eu faço meditação todos os dias. Eu levanto às 5 horas da manhã, então de 5 a 6 esse momento meu, exclusivamente meu.
né? Então, eu medito em torno de 40 minutos. Para além da meditação, eu também canto um mantra, porque a psicoacústica já fala da importância e do poder do mantra também para a nossa saúde mental e emocional. Né? Ele atua tanto quanto a meditação. Então, dentro do meu autocuidado, eu canto o mantra e depois eu medito. E uma outra coisa que eu também faço todos os dias, quando eu entrei aqui na reunião, estava todo de cabelo molhado, até brinquei com a Lucimar, porque hoje eu me atrasei na minha prática de atividade física, né? Então, isso me ajuda muito, porque eu sou psicóloga, eu trabalho com a saúde mental, saúde emocional, mas eu sou humana e tem dia que também é pesado para mim. Esse final de semana foi um final de semana que foi muito sofrido. Para além da pessoa que eu perdi, várias pessoas amigas foram contaminadas e isso me desorganizou. E eu busquei o autocuidado para trazer meu equilíbrio, tá? E muito obrigada, mas eu acho que tem mais um slide, Lucimar. Não. Então, gente, muito obrigada. Era um pouco do que eu queria estar compartilhando com vocês. Né? E quando eu sei que vai ter abertura para as perguntas, e quando tiver faltando tipo 5 minutinhos para a gente fechar a sala, eu queria convidar vocês para que a gente fizesse uma breve meditação, que é um pouquinho diferente do que a gente fez no começo, para que vocês, pode ser que muitos façam meditação, mas para quem não faz, para que você possa estar tentando colocar isso no seu dia a dia e perceber o benefício para a sua saúde como um todo, para mente e corpo, porque é tudo junto, não é separado. Alô, Soraya, eu quero agradecer, assim, muito, foi muito clara, você fez uma apresentação, assim, em tempo recorde, muita clareza no que você disse, muito importante, principalmente por esse período que nós estamos vivendo, principalmente nós aqui no Piauí, que a gente imaginava, né, a gente era destaque, né, no entanto, agora a gente está sentindo muito, né, nós estamos sentindo profundamente como as coisas estão, como é que estão nossos hospitais. Eu imagino quando você fala dos profissionais de saúde, que você falou bem, dizendo como eles se encontram num momento de estresse. E eu acredito que tudo isso vai passar. Eu creio que vai acontecer isso, mas assim, agradecer muito, foi muito esclarecedora. E a gente vai colocar agora aqui, abrir para as pessoas que queiram perguntar alguma coisa, acrescentar. E vamos lá, porque a gente não tem muito tempo e eu também não posso ficar interferindo muito para que as pessoas tenham a oportunidade também de se manifestar. Vamos ver se tem alguém aqui já querendo falar. Não estou vendo. Você está vendo, Jair? Alguém já se manifestou? Não estou vendo. Oi, professora, boa noite. Acredito que não, foi uma apresentação muito boa, brilhante. Queria parabenizar a professora Soraya pela apresentação, mas no momento a gente não tem perguntas. Não apareceu nenhuma pergunta. Márcia Pérez agora falou parabéns, Soraya, né, pela sua apresentação. E eu quero dizer, Soraya, que você abrangeu os temas assim, de muita importância quando você fala da saúde emocional. Tive o cuidado aqui de colocar bem essa questão quando entra o sofrimento do profissional, principalmente o profissional já sofre muito. Imagina nesse período de como está a vulnerabilidade de todos eles, né? Nessa pandemia que no início pensávamos que ia passar logo, que ia ser rápido, no entanto o Brasil cresceu e se colocou num patamar assim muito alto que a gente nunca imaginou, né? Estava apostando no nosso clima, que o vírus não gosta de clima desenvolvido, né? Essa questão da saúde emocional, eu queria só te perguntar assim, como é que você, como psicóloga, você já falou alguma coisa dos seus atendimentos, né? Como é que você está se sentindo, o seu emocional, tudo isso que você faz para poder você ter condição de atender outras pessoas, né? Então, se você quiser falar assim, um pouco mais
sobre a sua percepção, como é que você está vendo, qual é a sua perspectiva de como é que isso está, como é que está sendo a condução, se você não vê uma luz assim no seu entendimento de psicóloga, para que a sua ajuda chegue até essas pessoas, se você faz algum trabalho assim, vamos dizer, aberto para que outras pessoas tenham essa oportunidade de ter essa felicidade, vamos dizer assim, de ter você para estar ajudando, um trabalho que não seja só a nível de consultório, ou um trabalho assim mais abrangente, que atinge mais uma comunidade maior, que a gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo muito com a solidão, como você colocou, com a depressão, como você disse que para você enfrentar, né, esse momento de solidão se torna muito difícil, que as pessoas já tinham uma tendência a ter depressão. Imagine agora como é que isso está se manifestando, né? Então, se o seu grupo da sua associação está fazendo algum trabalho em prol dessas pessoas que não têm mesmo condição, né? Sim, muito boa a tua pergunta, Lucimar. Hoje a gente teve uma reunião. Quem entrar no Instagram do Instituto Visão Futuro, aliás, no Brasil como um todo, porque o Instituto Visão Futuro hoje tem praticamente em quase todas as capitais brasileiras. Vocês vão ver que a gente está fazendo uma campanha chamada Alimentando a Esperança. E hoje a gente teve uma reunião, que foi uma reunião de avaliação, e foi muito comovente o que a gente escutou, muito isso do que você falou. Uma delas falou justamente isso, agradeceu a oportunidade de estar envolvida e trabalhando na campanha, o quanto aquilo foi motivador, porque ela estava muito triste. E o simples fato dela estar envolvida e trabalhando na campanha, isso aumentou, achei até engraçado como ela disse, aumentou a autoestima dela, né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo no momento, e a gente convida as pessoas, né? E o mesmo ponto do cérebro, quando a gente ajuda o outro, gente, é muito interessante, o mesmo ponto do cérebro é aquele ponto que promove aquela satisfação quando a gente fuma um cigarro, quando a gente bebe. Então, ajudar o outro ativa parte no cérebro, né? Então, uma das coisas que a gente tem é essa campanha. A outra coisa que a gente tem, Lucimar, todos os dias, ao meio-dia, gratuitamente, a gente tem uma prática de yoga e meditação. Né? Então, é só entrar em contato comigo, né, que eu forneço o link, porque a gente não disponibiliza o link no Instagram, porque no começo deu muita confusão, deu muito excesso na sala e deu muita confusão de pessoas entrando para fazer tipo de baderna e tal. Então, todo dia, 12 horas, a gente gratuitamente tem uma prática de meditação, tá? Gratuito, é só chegar lá e entrar. Esse material que eu disponibilizei para vocês é um outro, né, que a pessoa pode chegar, pode também estar se alimentando dessa prática, né, que às vezes as pessoas não conseguem fazer meio-dia. Então, são práticas que vai fortalecer as pessoas fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né, não fazendo nenhuma vinculação a nenhum tipo de religião, mas espiritualmente também. Tá? Então, eu deixo esse convite para quem se sentir, quem achar que faz sentido, né, pode estar vindo participar com a gente. E quando a gente voltar, né, nós temos outras ofertas, nós temos curso de meditação, nós temos o curso de ciência da felicidade, temos várias outras ofertas que a gente faz em comunidade, oferta para a sociedade, que alguns só podem acontecer mais presencial. Mas no momento que a gente está tendo é isso. É muito bom. Só isso aí, Soraya, olha, sinceramente, eu acho assim, que tudo que o profissional de saúde possa fazer para trazer benefícios para a nossa comunidade, no momento como esse que nós estamos passando, é muito válido e é muito importante. E eu acho que essa linha que você trabalha, eu tenho uma filha também, como eu lhe falei, que ela está muito envolvida com essa parte trabalhando muito essas questões da meditação, da yoga, ela está fazendo cursos, então ela está se sentindo assim, muito empoderada, né? Vamos dizer. Então, assim, eu acredito que a saída nossa é por aí.
não adianta ficar tomando taxa preta, não adianta ficar. Lógico que tem um momento que às vezes você nem como psicólogo sabe que a pessoa tem que lançar a mão, porque senão a pessoa pode até praticar um suicídio ou coisa parecida, vai depender do grau de acometimento de cada pessoa. Mas se você partir para essas alternativas, né, essas terapias que são importantes, eu acho que o mundo melhora, né? A cabeça da pessoa melhora, ela pensa diferente, ela começa a pensar que tudo é possível e é uma questão do seu autoconsciente, de trabalhar mais isso, o seu corpo e a sua mente. E foi muito importante. Eu queria perguntar, a Elisiane está colocando aqui que a apresentação, eu não consegui ver como é que eu faço aqui no YouTube, que foi muito importante, ela lhe parabenizou, entendeu? Pela sua apresentação. E eu não... tem mais alguém aqui que esteja presente, que queira se manifestar, assim? Alguma pergunta para a Soraya? Porque, caso não tenha, a gente parte para aquela sua proposta final, viu, Soraya, que você sugeriu. Isso, para a gente só... Eu quero fazer com vocês o tempo para que vocês possam estar fazendo em casa, porque às vezes a gente acha... Mas o que eu aconselho às pessoas... a gente sabe que uma pessoa no momento de crise, Lucimar, no momento de crise de ansiedade, né, numa tristeza profunda, é muito difícil relacionar essas práticas, sabe? É muito difícil. Então, a gente tem que treinar o cérebro para quando a gente entrar em contato com a crise, a gente ter o instrumento, entendeu? Para que a gente possa estar, como é que se diz, acionando isso, né? Acionando isso, tá? Então, eu queria convidar vocês para que vocês sentem de preferência com a coluna reta. Eu só queria ver aqui, estão solicitando para entrar no YouTube alguém aqui, ou do grupo? Oi, professora, boa noite. Só para informar que a nossa apresentação também estava sendo transmitida pelo canal da residência, o REL. Aí eu mandei o link, se alguém quiser assistir posteriormente ou mandar para alguém. Eu coloquei tanto o link tanto do YouTube quanto o curso que a Soraya sugeriu para a gente. Os dois estão aqui no chat de bate-papo, então se alguém quiser acessar, está disponível. Ah, tá, Jada, obrigada, Jada. Tá, então eu queria pedir que todo mundo fechasse um pouquinho os olhos. Procura sentar numa posição confortável, né? Quem estiver sentado na cadeira, procura deixar os pés aterrados, os pés sentindo o mesmo chão. Isso, bora fechar um pouquinho os nossos olhos. E nesse momento, vamos apenas observar a nossa respiração. Entrar em contato com a respiração e perceber onde é que ela está acontecendo. Qual é a região do corpo que está movimentando mais? Agora amplie um pouco essa consciência e tenta colocar essa respiração no seu diafragma. Imagina como se tivesse um balão. E você, ao inspirar, esse balão enche, o teu umbigo cresce. Você inspira e dá uma pequena pausa com esse umbigo estendido. E você vai exalar bem devagar, lentamente, esvaziando o balão. Como se teu umbigo fosse encostar na tua coluna. E dá uma pausa. Com o abdômen vazio. Mais uma vez você inspira e percebe a tua respiração acontecendo no teu diafragma, sem trazer muita força, nenhum esforço, apenas a percepção. E dá uma pausa e exala bem devagar. A exalação ela é bem mais lenta. Porque é na exalação que você ativa o sistema nervoso parasimpático e relaxa a mente e o corpo. Eu vou silenciar
por alguns segundos, e eu quero apenas que você fique observando a tua respiração acontecendo na inspiração e na exalação. Tenta trazer o teu foco para esse movimento do corpo e do ar que entra e sai pelo seu nariz. Se vier algum tipo de pensamento, deixa o pensamento vir. Seja amorosa consigo mesmo, ou amoroso consigo mesmo. Não coloca força no pensamento e nem força no teu corpo. Apenas se percebe. E traz a tranquilidade da tua mente, do teu corpo, através da respiração. Observando como que ela acontece. Eu vou silenciar por alguns segundos e você vai ficar na autonomia da sua respiração. Consciente. Agora, com o corpo mais tranquilo, a mente mais serena, traga uma mensagem para o seu cérebro. Traga uma mensagem de uma sensação, uma frase que faça sentido para você e que traga positividade. Traga essa frase com força na sua mente. E faça o registro no cérebro e no corpo, trazendo essa sensação de positividade. Respira bem profundo. Coloca um sorrisozinho no rosto. E abre os olhos. Tudo bem? Soraya, eu agradeço muito por ter aceito o convite. Eu acho que você deu o seu recado de uma forma maravilhosa. Espero que esses fluidos bons que vocês estão espalhando, né, para a comunidade, traga assim, frutos muito bons, né? Que você consiga, vamos dizer, consiga multiplicadores para fazer essas práticas do bem, né? Porque tudo isso são práticas do bem, que é o que nós mais estamos precisando nesse momento. Muito obrigada, Soraya, e Deus acompanhe você. E muita gratidão, né? Muita gratidão por tudo isso. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. E qualquer coisa, visita a gente no Insta, né? Tem meu Insta pessoal, tem o Insta da ONG. Que o que eu quiser, estou disponível de vocês, tá bom? Beijo. No coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau, querido.